Olá, tudo bem, amigos? Como vão vocês? Estão bem? Graças a Deus. Amigos, eu não sei você, mas quando eu era bem novinho, eu tinha medo da morte. Eu tinha medo de pessoas mortas. Eu achava que quando uma pessoa não gostava de mim, se eu tivesse na cama dormindo, eu tinha que cobrir os meus pés todo e a minha cabeça para a pessoa morta não vir puxar os meus pés. Eu não sei você, mas eu tinha medo. Mas estudando a Bíblia, eu pude perceber que lá em Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6 diz assim: porque os vivos sabem quem hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Ou seja, não há memória mais dessa pessoa quando morre, da pessoa quando morre. Aí o verso 6 diz que até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E diante desse verso e de tantos outros versos, eu pude perceber que quando a pessoa morre, ela está no pó da terra, aguardando ali, quem sabe, a ressurreição, aguardando, quem sabe não, aguardando a ressurreição, ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Esse assunto eu já abordei, mas eu posso depois, um outro momento. Mas, amigos, falando sobre essa morte do justo, hoje eu quero trabalhar só apenas com a morte dos justos. A Bíblia fala ali sobre, Jesus considera a morte como um sono. E isso nós temos textos bíblicos. Lá em Lucas 5,39, Jesus falando para a multidão da pessoa e para Jairo também, o pai da menina que morreu, ele disse: a menina não está morta, ela apenas dorme. Lá no capítulo 11 também de João, verso 11, Jesus disse: olha, o nosso amigo Lázaro, ele dorme, eu vou lá despertá-lo. E diante da conversa de Jesus com Marta, a irmã de Jesus, Jesus diz assim, olha, no verso 23 do capítulo 11, teu irmão há de ressuscitar. E Marta conhecia muito bem sobre a ressurreição do último dia, da volta de Jesus, e ela disse, eu sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Mas Jesus disse no verso 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus ele se coloca como próprio aquele que pode ressuscitar, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A morte é como um sono, queridos irmãos, para aqueles que são justos, aqueles que buscam a vontade de Deus, buscam conhecer e ser amigo de Deus, eles estarão dormindo. E Jesus, no momento certo, ele há de ressuscitar essas pessoas. Lá em 1 Tessalonicenses diz, o capítulo 4, verso 13, diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O verso 14 diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, os tornará a trazer com ele. E aí o verso 15 diz, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos para a vinda do Senhor, não precederemos que dorme. O verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus, naquele grande dia, vai despertar todos os seus queridos para viver 1000 anos no céu e depois a eternidade aqui na terra. A própria Bíblia diz isso. Irmãos, e uma outra parte interessante está lá no Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz assim, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Há alguns meses, queridos irmãos, eu perdi um amigo e foi uma dor tremenda. Eu fico pensando como poderia ter sido também uma dor,
consigo imaginar a dor dos pais, a dor da sua irmã que tanto amava, a dor da sua esposa jovem. Mas naquele instante, eles estavam mesmo com a dor, mesmo sofrendo pela perda, mas eles tinham e ainda têm a esperança de ver o seu irmão naquele último dia, naquele grande dia, na manhã da ressurreição. E talvez eu esteja falando aqui para uma mãe, para um pai, para uma irmã que perdeu o seu querido. E ele cresceu nos caminhos do Senhor. Você ensinou, educou. Aqui está a esperança. Deus há de ressuscitar, irmãos. Deus há de trazer o teu querido de volta. E aquela esperança eu vi nos olhos daqueles pais, daquela esposa, daquela irmã. A esperança de ver seu filho retornar. E um outro ponto aqui que me chama a atenção, meus queridos irmãos, é que eu preciso me preparar para estar com o Senhor nos ares. Se eu vier a morrer agora, eu preciso ter a certeza de que eu ressuscitarei. Como eu vou ter essa certeza? Buscando fazer a vontade de Deus, buscando ser amigo de Jesus. E o meu apelo neste dia é para que você também busque fazer a vontade, busque ser amigo de Jesus. Será que tem alguém aí me assistindo que por um motivo ainda não tomou a decisão ao lado de Cristo? Está esperando o quê, amigo, amiga? Você já imaginou como vai ser aquele grande dia? O Senhor Jesus descendo nas nuvens do céu, com multidões de anjos, e Ele irá tocar a trombeta. Imagine você, claro que se você passar pela morte, imagine você agora ouvindo a voz do seu mestre dizendo: filho, acorda, filho, acorda. Ainda há esperança, queridos irmãos, até para a morte há esperança. Existem algumas pessoas que dizem que não há esperança para a morte, mas eu digo, há esperança para a morte. Sabe quem é a esperança? Jesus é a esperança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Lembre-se que Jesus pagou o preço, Ele morreu na cruz para que você hoje tivesse vida, mas não essa vida, a vida eterna. Querido amigo, entrega o teu coração. Hoje é o dia de você, ter um encontro especial com Jesus. Fale com as pessoas, diga que você quer ser batizado. Eu quero orar com você pela sua decisão. Querido Deus, eterno Pai, seja com esse amigo que está nos assistindo, nos ouvindo, que ele possa verdadeiramente entregar a vida dele a Cristo e fazer de Cristo seu amigo. Toma essa mãe, Senhor Deus, que está sofrendo, esse pai, essa irmã, essa esposa. Toma essa pessoa que perdeu um ente querido. Coloca no coração deles, Pai, por favor, a esperança de ver os seus queridos na manhã da ressurreição. Mas que também essas pessoas, querido Deus, possam também fazer de ti o teu amigo, o amigo perfeito, possa caminhar contigo. Querido Deus, perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, amigo. Essa é a esperança. Deus abençoe.